Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Capítulo 3, a partir do verso 14. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que és um infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças, e vestimentas brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para que unja os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Graças ao Senhor. Vamos orar, irmãos. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, pelo privilégio que temos de podermos estar assentados, Senhor, na tua casa, esperando em ti, Senhor, porque o Senhor é provedor de todas as coisas. Nós realmente não temos nada de nós mesmos, Senhor, mas te pedimos que o Senhor nos ajude, através da tua palavra, através do teu Espírito Santo, que o Senhor possa estar nos dando um coração aquebrantado, Senhor, na tua presença, para que os nossos ouvidos e toda a nossa atenção possa estar compenetrado na tua palavra, Senhor, porque nós dependemos da tua palavra, porque há muitas vozes no mundo, Senhor, e muitos de nós têm sido confundidos, Senhor, com ensinamentos estranhos, com até mesmo doutrinas de demônios. Nós te pedimos o trabalhar do teu Espírito Santo na nossa vida e que realmente o Senhor tome as rédeas dessa palavra, Senhor, para que nada que for dito seja de nós mesmos, mas que venha do teu Espírito Santo. Nós te pedimos o auxílio, o teu auxílio, porque sem ti nada nós podemos fazer. Nós te damos graça por mais esses momentos que estamos contigo. Em nome de Jesus, o teu Filho, Pai, nós te pedimos. Amém. Graças ao Senhor, irmãos, mais uma vez é um privilégio que temos de podermos estar juntos para meditar na palavra do Senhor. Não querendo receber nada de homens, mas o nosso intuito é que o Espírito Santo de Deus mesmo possa falar aos nossos corações, usando a sua palavra. E para isso nós precisamos contar com o seu auxílio, porque muitas vezes, muitas pessoas, até mesmo com uma boa intenção, têm usado a palavra de Deus e não têm sido deixado ser usado pela palavra de Deus. Esse não é o nosso intuito. O nosso intuito é que não importa o irmão que fale, mas que realmente a palavra de Deus tenha um bom curso entre nós, para que nós possamos ser guiados pela palavra de Deus. Porque nós sabemos que é na palavra de Deus que nós encontramos sabedoria. Porque realmente, como diz o Salmo 119, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E quando nós chegamos nessa parte da palavra de Deus, que são as cartas às 7 igrejas da Ásia, nós vimos que o Senhor, de uma maneira profética, ele fala o decorrer de toda a história da igreja. E isso, para nós que estamos no século 21, nós até nos assustamos, porque nós vemos
como a palavra de Deus é fiel e verdadeira e como o Senhor tem sido fiel à sua palavra. E todas as coisas que Ele tem dito têm sido cumpridas e nada tem saído das suas mãos. Então isso tem que nos dar um espírito de fé, tem que nos animar, porque nós sabemos que nós estamos na mão do nosso Mestre. Amém? E de uma maneira muito rápida eu queria falar sobre isso com vocês, sobre o perigo do orgulho religioso, porque é isso realmente que nós encontramos nesse texto que nós ouvimos e que nós lemos. Mas não tem como nós falarmos desse texto sem nós falarmos um pouco mais sobre as igrejas que antecedem esse texto. Nós vemos que nós temos 7 igrejas na Ásia Menor. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Você pode acompanhar lá, no capítulo 2, verso 1, você vê a carta à igreja de Éfeso. Irmãos, se nós considerarmos cada nome de cada igreja, você vai ver como o Espírito Santo de Deus foi cuidadoso para nos deixar a diretriz e de como ia se proceder após esse tempo. Nós vemos que a carta à igreja de Éfeso, que o nome Éfeso significa no grego o desejado. Realmente, no primeiro século da igreja, na era apostólica, nós vimos a igreja funcionar de uma maneira ampla. Os irmãos funcionavam. E nós sabemos que é isso que o Senhor deseja. Eles se reuniam, eles tinham tudo em comum, eles priorizavam a reunião dos irmãos, eles se doavam pelos irmãos, e nós vemos que a igreja em Éfeso, ela tinha esse costume, ela tinha essas prioridades. E se nós prestarmos atenção em cada nome de cada igreja, nós vamos ver as eras e épocas da igreja. E você vê que a igreja de Éfeso, o Senhor repreende elas porque ela perdeu o primeiro amor. Então nós vemos o caminhar da igreja a uma degradação total. Mas não se assuste, porque nós temos o ápice da revelação da igreja também através de Cristo. Mas nós temos um mapa. Se nós estudarmos a história da igreja, olhando esses textos, na percepção desse texto, você vai ver que nada foge do controle de Deus. E a segunda igreja da Ásia é a igreja de Esmirna, e eu vou passar muito rapidamente, porque o meu texto não é esse, mas quero dar só um pano de fundo para nós. E a igreja de Esmirna, Esmirna vem do grego, que quer dizer o sofrimento. Então você vê que após a era apostólica, realmente veio uma era de sofrimento. Veio a era dos mártires, em que os irmãos eram mortos por amor ao Senhor. Os irmãos sofriam e sofriam com alegria. E muitos cristãos eram lançados ao fogo. Você vê que eles faziam fogueiras com os corpos dos irmãos. E você vê que realmente os irmãos sofriam com amor. E, aliás, essa igreja é uma das únicas igrejas da Ásia aqui que não sofre repreensão do Senhor. Essa igreja e a igreja de Filadélfia. E mais um pouco adiante, no decorrer da história da igreja, você vê a próxima igreja, que é Pérgamo, que vem do grego, que quer dizer eis o casamento. Quando o diabo mudou a sua maneira de tratar com a igreja. Antes ele perseguiu a igreja na era dos mártires. E ele matava os irmãos. Agora o diabo introduz o Estado na igreja. E o imperador Constantino, ele agora constitui o cristianismo como a religião do seu império. Então Constantino, ele mescla a igreja com o mundo. E nós vamos vendo o decorrer da história da igreja. E você vê que houve um casamento. A igreja, então, nessa época, no século 2 e 3, começa a participar das coisas do mundo e o mundo é introduzido na igreja. Ou seja, a igreja começou a se mesclar com política e coisas desse tipo. Mas não foi assim que o Senhor nos chamou. O Senhor disse que a nossa pátria não é esse mundo. Amém? E veja, logo depois de Pérgamo você tem Tiatira.
que quer dizer um sacrifício contínuo, onde tem a grande prostituta Jezebel, que para nós simboliza a era da Igreja Católica, o catolicismo romano. E você vê como o Senhor é fiel na sua profecia, que Ele vem decorrendo e explicando para nós certamente como é o proceder que vai acontecer com a igreja. E após a Igreja Católica, então nós vemos o protestantismo, que é a Igreja de Sardes, que teve a reforma de Martim Lutero, você lembra? Em 1521, ele teve as suas 95 teses, e foi muito proveitosa para a palavra de Deus, para a igreja, mas a revelação do Senhor não ficou só aqui. Agora nós temos a Igreja de Filadélfia, que quer dizer amor fraternal, que é o ápice da revelação da igreja. Quando a igreja se voltou à realidade dos irmãos, você vai ver que em 1825 houve um movimento chamado Os Irmãos. É antigo, né? 1825. E hoje, aqueles que conhecem ou não os irmãos, eles têm se alimentado do material dos irmãos. Porque os irmãos, por estar voltado a uma realidade espiritual tão forte, eles tinham alguns princípios. O primeiro princípio era que eles se reuniam única e exclusivamente em torno do nome de Jesus Cristo. E muitos clérigos da igreja anglicana deixavam seus clericados e vinham se reunir com os irmãos. Um deles foi John Nelson Darby, que foi um grande mestre da igreja, que muitos de nós, ou todos nós, nos alimentamos do seu ensinamento. E eram tantos irmãos, de um peso tão grande espiritual. Você já ouviu falar em George Miller, aquele irmão que abriu aquele orfanato? Esse irmão também se reunia com esses irmãos. Mackintosh, que fez o melhor comentário do Pentateuco, também se reunia com esses irmãos. E por eles ter se voltado, irmãos, a essa realidade espiritual, por eles ter voltado por esse chamamento espiritual, era tão grande o derramado do Espírito Santo de Deus na vida desses irmãos, que os irmãos vinham do mundo todo para se alimentar do que eles estavam recebendo. E veja, certo irmão, um grande erudito da época, esteve com esses irmãos numa reunião, e ele disse que, falando com o cozinheiro, o irmão que estava fazendo a comida na reunião dos irmãos, parecia que ele falava com o maior teólogo que ele já tinha encontrado na vida. Porque a realidade espiritual entre esses irmãos e o derramado Espírito Santo de Deus era tão grande entre esses irmãos, nesse movimento, que eles tinham uma realidade espiritual tão grande, que aqueles que se consideravam menores entre eles, eram maiores do que qualquer mestre. E muitos irmãos e muitos eruditos dizem que o movimento dos irmãos foi muito mais sublime do que a reforma protestante. E veja, aqueles que conhecem esse movimento ou aqueles que não conhecem, se alimentam do mesmo Espírito. Porque com o movimento dos irmãos nós tivemos a revelação de todo o Pentateuco através do comentário do irmão Mackintosh. Nós enxergamos os sacrifícios de um jeito. O livro de Levítico era tão difícil de entender, mas o irmão teve tanta graça para escrever aqueles comentários, que até hoje são comentários totalmente atuais. E eu estou falando de 200 anos atrás. E eles foram tão agraciados com a palavra de Deus, que até hoje não teve um movimento, irmãos, que teve tantos mestres. E se eu pudesse falar o nome de todos, William Kelly, são tantos irmãos. São irmãos que eu imagino, de vez em quando eu comento com os irmãos, como seria a reunião desses irmãos, né? Irmãos gigantes no Senhor. Por quê? Porque eles priorizavam. Então o Senhor, Ele de uma maneira sobrenatural, Ele mostrou que quando nós priorizamos a reunião, quando nós priorizamos as maneiras certas de reunir, e muitos padres anglicanos, sacerdotes, iam na reunião com as suas vestes sacerdotais, e lá mesmo tiraram as suas vestes. E se você vê
os comentários de John Nelson Darby, de todos esses irmãos dessa época, você vai se assustar. Porque foi uma das épocas, depois da época apostólica, com certeza, foi a época que o Senhor derramou mais do seu Espírito em sabedoria e revelação da palavra de Deus. E até hoje, irmãos, nós, com toda a tecnologia que nós temos, nós não chegamos nem a 1% do que o Senhor falou a esses irmãos. Sabe, esses irmãos não tinham um Google para pesquisar, esses irmãos não tinham nada, eles liam a Bíblia milhares de vezes e procuravam concordâncias. E se você lê os escritos desses irmãos, você chega a se assustar. Tanta sabedoria revelada a esses irmãos. Por quê? Porque eles voltaram. Se você lê a carta à igreja de Filadélfia, você vai ver que quando a igreja se volta a esse amor fraternal, a esse amor aos irmãos, o Senhor dispensa a bênção poderosa que Ele tem para nós. Mas, agora nós temos a última igreja, que é Laodiceia, que vem de um conjunto de palavras gregas. Laos, povo, e Diceia, opinião. A opinião do povo. Ou a opinião dos muitos. Sabe, assim como o irmão Carson escreve A Morte da Verdade, por termos muitas opiniões hoje e muitas visões, de uma maneira a verdade tem sido esquecida. Porque a verdade agora, Júnior, se tornou subjetiva. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, o outro irmão tem a sua verdade, e nós temos que viver com cada verdade de cada um. Mas isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que Cristo é a verdade. E nós precisamos voltar para a verdade. Veja, dessas 7 igrejas, nós cremos que as 4 últimas vão ficar até a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque nas 4 últimas ele diz ao que vencer, e aquele que ser fiel até a morte. Então você veja que continuará a Igreja Católica, o protestantismo, Filadélfia e Laodiceia até a vinda do Senhor. E muitas vezes nós estamos em Laodiceia dizendo que estamos em Filadélfia. Porque, como diz o irmão Watmani naquele livro, A Ortodoxia da Igreja, um bom livro para nós estarmos lendo, irmão. Ele diz que só pode se tornar Laodiceia aquele irmão que foi Filadélfia. Aquele irmão que crê que ele já sabe de tudo. Veja, depois que o Senhor agraciou esses irmãos com tanta graça, no ano de 1825 em diante, aqueles irmãos que vieram surgindo, foram pegos por Satanás num orgulho, que é esse orgulho religioso, que eles falavam assim: nossa, nós temos tantos mestres, nós não precisamos mais ler nada. Chegava a um ponto que você oferecia um livro para um irmão daquele e disse: não, eu não preciso mais ler isso, porque eu já sei sobre esse assunto. É como o Senhor diz assim: porque dizes, rico sou, e não tenho necessidade de que ninguém me ensine. Então veja, irmãos, que nós precisamos ter cuidado. E um dos parâmetros para nós lermos as Escrituras é que nós precisamos ler as Escrituras para nós. Nós estamos acostumados a lermos essa carta a essa igreja de Laodiceia e dissermos que esses são os irmãos da denominação A, ou B, ou C, ou os irmãos das denominações. Mas um dos princípios para lermos as Escrituras é que precisamos ler as Escrituras para nós. E se nós usarmos esse princípio, nós vamos ler de novo esse texto, que diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, o testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. O Senhor está falando para nós. Veja, conheço as tuas obras, e realmente, irmãos, Ele conhece as minhas e as suas obras. Que nem és frio, nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a um ponto de vomitar-te da minha boca. Então você vê o sentimento que o Senhor Jesus tem ao descrever essa situação. O sentimento que Jesus tem
quando nós tentamos enganar o Espírito Santo de Deus. Quando nós usamos do fermento dos fariseus. Por isso que você nunca vê o Senhor conversando com os fariseus de uma maneira calma e cordeira. Você sempre vê o Senhor pregando fogo nos fariseus. Porque esse é o sentimento que o Senhor Jesus tem com a hipocrisia. O Senhor, ele era amigo dos publicanos, como dizem os judeus. Ele andava com as meretrizes. Mas quando ele se achegava aos fariseus, ele sentava fogo nos fariseus, porque ele não podia conviver com a hipocrisia. E ele diz: eu conheço as tuas obras. E o Senhor conhece o nosso coração, porque o Senhor não é como o homem. O Senhor não é como eu, que você pode enganar, ou eu enganar vocês. Mas o Senhor conhece as nossas obras. E nós podemos enganar todo mundo, menos o Senhor. Irmãos, se nós realmente conhecemos o que é a igreja, se nós realmente reconhecemos que os irmãos são o corpo de Cristo, esses princípios elementares da fé que foram voltados à igreja, nessa igreja de Filadélfia, nós precisamos ter o cuidado de não cairmos em Laodiceia. Porque se realmente nós estamos mornos, esse é o desejo do coração de Deus, essa é a vontade, essa é a repugnância que nós trazemos ao Senhor Jesus. Você já teve ânsia de vômito, irmão? Você já comeu alguma coisa estragada que aquilo embrulha no seu estômago e você tem vontade de lançar para fora? Mas sabe por que o Senhor teve só a vontade? Ele diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É porque o seu grande amor nos dá mais uma chance. E veja, porque dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Esse é o sentimento daquele que se acha que teve revelação, que os outros não tiveram revelação, que os outros são meninos em Cristo. Veja o perigo do falso conhecimento. Veja o perigo que até mesmo os irmãos que se reuniam em Plymouth caíram, irmão. Os irmãos não recebiam mais nada, porque eles já tinham recebido tudo. E eles diziam, certa vez um irmão deu uma revista para o irmão disse: nem vou ler essa revista, porque não tem nada a me acrescentar. Nossa, irmão, que espírito ruim. E nós vemos como o Senhor já deixou explícito na sua palavra o perigo da soberba religiosa. E nós achamos que isso está fora de nós, está fora do nosso contexto. Mas, infelizmente, isso está no nosso contexto. É o contexto que vivemos, irmãos. É a era que vivemos. É o perigo que nós corremos. Veja. Pois dize: rico estou e abastado, e não preciso de coisa nenhuma. Nem sabes que és um infeliz. Você acha que está tudo bem, irmão? Você acha realmente que você não precisa mais de nada, que o Senhor te encheu com o Espírito Santo dele? Realmente essa linha de humildade e soberba é uma linha muito tênue, irmão. Às vezes nós caímos numa soberba religiosa e pensamos que sabemos tudo, mas o Senhor diz: não, vocês não sabem nada. Rico estou e abastado, e não preciso de coisa alguma. E o Senhor diz: mas não sabes que é um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E nós estamos lendo esse texto com a primeira regra de interpretação bíblica para nós. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, e vestimentas brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. O que são as riquezas? O Senhor diz que nós precisamos juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. O Senhor diz
que as vestes brancas são os atos de justiça dos santos. O Senhor diz que nós precisamos ter visão. E muitas vezes nós dissemos que temos visão, dissemos que estamos trabalhando, dissemos que temos praticado atos de justiça, mas somos pobres, cegos, miseráveis e nus. Qual é a sua situação? Eu sei a minha, irmão. Qual é a sua situação diante desse texto? Nós sabemos que nós estamos vivendo nos últimos tempos. E o trono de Satanás se aproxima dessa terra. O que nós temos dado prioridade? Ou para que nós estamos dando prioridade? Nós conversamos com muitas pessoas e às vezes eu me assusto com as pessoas que eu converso. Porque elas têm muitos planos. E nos planos dela não está incluído o Senhor. Que plano miserável. Reveja os seus planos. Eu tenho um plano de fazer isso. Tem pessoas que têm o plano da vida toda, né? Já tem tudo demarcadinho. Vou fazer isso, tal dia vou fazer isso, se não der certo vou fazer isso, e se fazer isso vou fazer isso, daí vou fazer aquilo, vou para lá, vou para cá, vou para lá. E você vê a pessoa falando e no decorrer da conversa você não encontra o Senhor naquela conversa. Que triste conversa, irmão. Que triste plano. Nós precisamos lembrar da palavra de Deus que diz: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que darás em troca da tua alma? Qual é o seu plano? Qual é o seu projeto de vida? O que você deseja fazer? Será que realmente você é um pobre, cego, miserável e nu? Porque se nos nossos planos não está incluindo os planos de Deus, irmãos, nós somos pobres, cegos, miseráveis e nus. Nós não estamos vendo. Precisamos comprar do Senhor, pedir para o Senhor misericórdia, para que Ele dê colírio, para que nós possamos enxergar o reino de Deus e a sua justiça. Precisamos que o Senhor dê colírio para que nós possamos ter olhos espirituais, para que nós possamos contemplar a realidade e não sermos enganados pelas coisas desse mundo. Precisamos adquirir tesouros no céu, para não nos apresentar diante do Senhor com as mãos vazias. Precisamos realmente, irmãos, ter atos de justiça. E quero falar para os jovens aqui, irmãos, incluam nos planos de vocês o Senhor. Desde o casamento, desde os estudos. Se o Senhor não está incluído no plano de vocês, o plano de vocês é um plano já naufragado. Vocês estão caminhando de mal a pior, porque o nosso intuito é nos encontrar com o nosso Mestre. E se isso não ser a prioridade para nós, nós vamos ser enganados. Realmente, nós vamos estar mornos. Realmente, nós vamos ser pobres, cegos, miseráveis e nus. E o Senhor diz assim no verso 19: eu repreendo e disciplino todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se o Senhor nos fala porque Ele nos ama. E se o Senhor nos corrige, é porque Ele é zeloso por nós. E Ele diz: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Veja o verso 20. Eis que estou à porta e bato. O Senhor está nos chamando para essa realidade, irmão. Se realmente nós estamos permeando entre Filadélfia, ora estamos em Filadélfia, nossa, é tão bom estar com os irmãos, quando chega em casa, voltamos para Laodiceia. E você vê como o Senhor foi tão precioso no descrever a carta às igrejas, que hoje, 2000 anos depois, nós vemos como Ele foi zeloso pela sua palavra. Tudo que Ele falou aconteceu. E se você estudar, e se nós tivéssemos tempo de falar cada carta, cada igreja, com riquezas de detalhes, mas hoje nós não temos, você vai ver como Ele foi zeloso, e como realmente foi introduzido coisas que Satanás introduziu na igreja, como a obra dos nicolaítas, que são os dominadores do povo. Quando o povo começou a se dobrar a um clero religioso,
e então deixamos de ser todos irmãos, e agora nós temos os irmãos espirituais, os grandes irmãos e os irmãozinhos. Você vai ver que o Senhor descreveu tudo isso com riquezas de detalhes, para que nós não caíssemos nesses erros. E o Senhor é zeloso. Ele diz: eu, porém, repreendo e disciplino todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se o Espírito Santo nos fala e nos lembra essas coisas, irmão, ele espera que nós nos arrependamos. Porque, como eu sempre digo para os irmãos, sábio é aquele que reconhece os próprios erros. Mas, geralmente, nós lemos a Bíblia apontando para alguns irmãos, né? Olha, esse texto aqui encaixa certinho com Lucas. Não é? O Lucas, ele é assim. Realmente, o culto hoje foi para ele. Irmãos, e o culto hoje é para nós. E quando eu li a palavra de Deus ontem, eu lembrava que eu li esse livro, A Ortodoxia da Igreja, acho que no ano de 2007. Isso foi um choque de realidade para mim. Sabe, irmãos, um choque tão grande de conseguir contemplar as riquezas que nós temos em Cristo Jesus, o cuidado de Cristo com a sua igreja, que ele diz que ele passeia no meio dos 7 candeeiros, ou seja, ele passeia de eternidade a eternidade. Ele está aqui sempre esperando arrependimento da nossa parte. E nós, às vezes, escutamos a palavra de Deus e deixamos passar um dia após outro dia e não nos arrependemos, irmãos. E o Senhor diz: eu estou à porta e bato. Isso aqui não é para ímpio, irmão. Isso aqui é para nós. Isso aqui não é para você encontrar alguém que não conhece o Senhor na rua e dizer: ó, o Senhor está à porta do seu coração, Ele quer entrar. Não, isso aqui é uma carta para a igreja. Isso aqui é para nós, para a nossa era, para a nossa realidade. Eu repreendo e disciplino todos quanto amo. E se o Senhor está nos lembrando isso, é porque o Senhor nos ama e Ele requer de nós um arrependimento. E veja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. E o Senhor continua falando: se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, ou ao que vencer, e precisa de uma estratégia, irmãos, precisa de vontade de vencer. Ao vencedor. Será que você quer ser o derrotado ou você quer ser o vencedor? Se você vencer isso, é porque é uma briga interior dentro de você. E você tem uma escolha. Ou você escuta a palavra, como diz Tiago, e é um sábio e acolhe ela para o seu coração, ou entra num ouvido seu e sai para o outro. E você continua a mesma pessoa, tratando as coisas do Senhor de qualquer jeito, e você continua em Laodiceia, na opinião dos leigos. O que o irmão falou não era para mim hoje. Você continua levando as coisas do Senhor em quarto, quinto plano, nem digo em segundo plano, sabe, Jaime? Já em quarto, quinto, ou quando sobra um tempinho. Mas, irmãos, nós estamos querendo que realmente nós caminhamos segundo a palavra de Deus. E se nós caminharmos segundo a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor abre as comportas do céu e que Ele agracia a sua igreja, pelo testemunho que nós temos dos irmãos do passado. Mas talvez nós não conseguimos nem nos compenetrar na palavra por meia hora. Isso é normal nos nossos tempos. Certa vez um irmão pregou aqui entre nós e depois ele saiu perguntando para os irmãos: o que eu preguei? Irmão, você não lembra? E os irmãos ficaram até chateados comigo, como se eu tivesse culpa. Mas eu não tive culpa de nada. O irmão decidiu perguntar: o que você entendeu da palavra? Aí um irmão diz: Deus é maravilhoso. Não, mas não foi isso que eu falei, irmão. Deus é amor. Também não foi isso que eu falei, não, irmão. E hoje nós estamos numa situação difícil, irmão. Sabe por quê? Porque nós estamos cansados e sobrecarregados. Nós estamos doando o nosso tempo todo às coisas que não podem acrescentar em nada nas nossas almas, irmão.
Nós podemos estar com os tesouros desse mundo cheio, mas vazios com os tesouros do céu. Por isso que Deus diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que não apareça sua pobreza. Ricos, mas pobres. Seria melhor pobres, mas ricos, porque nós temos a história do rico e Lázaro. E nós vemos que quando o rico morreu, ele foi levado ao Hades. Mas quando o pobre, o mendigo, chamado Lázaro, morreu, os anjos vieram e o tomaram pelas mãos. E muitos irmãos, não poucos, eles creem que tanto o rico como o Lázaro eram dois irmãos, dois crentes. Porque o rico fala: Pai Abraão, Senhor. Então nós temos que ter em vista, irmãos, como que nós vamos nos achegar ao autor da vida. Será que como pobres, cegos, miseráveis e nus? Ou será que nós vamos ter algo nas nossas mãos? Vestimentas, colírio nos olhos, enxergando o que realmente vale a pena, irmão. Porque a nossa vida, irmão, é um piscar de olhos. Eu sempre falo para os irmãos que eu tive passei por algumas coisas na minha vida que não desejo que nenhum irmão passe. Por exemplo, você vê a última hora das pessoas. E quando você vê a última hora das pessoas, você vê que a vida para elas passou como um piscar de olhos. Meu pai certa vez me disse que parecia que num piscar de olhos ele era um menino, foi moço, casou, teve uma família e agora estava prestes a morrer. E a vida dele foi como um piscar de olhos. Imagina você piscar os olhos, irmãos, e estar diante do autor da vida. Imagine, essa é a nossa realidade, irmão. Como que nós vamos nos entregar para Ele? Será que com as nossas preocupações bobas, com as nossas picuinhas? E o Senhor diz, Ele nos aconselha, nós temos um conselho do nosso Mestre: aconselho-te. Irmão, aconselho vocês que comprem do Senhor ouro refinado pelo fogo, para que possamos enriquecer e nos chegar diante dEle com algo nas mãos. Vestimentas brancas, para que nós não nos apresentamos ao Senhor nus, para que não seja manifestada a vergonha da sua nudez. Veja, alguns irmãos vão se apresentar diante do Senhor com a vergonha da sua nudez. Ah, irmão, eu sou salvo. Glória a Deus, você é um salvo. Nada pode te tirar das mãos do Senhor. Mas muitos salvos vão se apresentar diante do Senhor para a sua vergonha, irmão. Isso é algum assunto que nós precisamos comentar aqui entre nós ainda. E colírio, para que possa ver. Que o Senhor possa nos dar graça. E Ele dizer: eu estou à porta aqui, eu estou batendo novamente, porque o Espírito Santo está derramado sobre todos os corações. Ele está aqui agora novamente pedindo: arrepende-te. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Será que o Senhor está dentro da sua vida? Ele está dizendo aqui que Ele está do lado de fora. Será que o Senhor realmente faz parte da sua vida? Porque se o Senhor faz parte da sua vida, Ele é Senhor da sua vida. O Senhor não chega em segundo lugar, Jean. Ele só chega em primeiro. Ou Ele é Senhor da nossa vida, ou Ele não é nada para nós. Ou Ele não está dentro da nossa vida. E Ele está novamente tocando os nossos corações, e Ele quer fazer parte da sua vida, irmão. Sabe, jovem, Ele quer fazer parte do plano da sua vida. Do seu plano de vida, Ele quer fazer parte. Ele está à porta, Ele diz: olha, irmão, eu quero fazer parte da sua vida, eu quero fazer parte da sua carreira,
Eu quero fazer parte da sua estrutura familiar. Eu quero que você me coloque em primeiro lugar na sua família, porque não existe uma família feliz sem que o Senhor esteja em primeiro lugar. E talvez nós estamos sendo corrigidos pelo Senhor, porque Ele não tem sido o primeiro lugar na nossa vida. E Ele diz assim: eu repreendo e disciplino todos quanto amo. Eu repreendo e eu disciplino. Assim diz o Senhor. É a palavra de Deus. Todos quanto amo. Seja zeloso, irmão. Arrepende-te. Porque Ele está à porta novamente do nosso coração. Ele está à porta dizendo: eu quero fazer parte da vida de vocês. Eu quero estar com vocês. Veja, Ele diz: eu entrarei em sua casa, e eu cearei com ele, e ele comigo. Olha a comunhão. O Senhor quer ter essa comunhão conosco. Não só de palavra, irmão. Mas realmente Ele quer fazer parte da nossa estrutura, da nossa vida, da nossa família. Sabe? Realmente Ele quer que nós tenhamos essa vida comunitária, não só de falar, mas que realmente nós possamos ter esse intuito de realmente ser os irmãos que caminham como Filadélfia, com amor fraternal. E Ele diz: ao que vencer, veja a luta. Se tem um vencedor, pode ser que tenha um derrotado. Não seja um derrotado, irmão. Não deixe o diabo ganhar de você. O Senhor está à porta e bate. O Senhor te disciplina. O Senhor te exorta, porque Ele te ama. Seja zeloso. Arrepende-te. Volta. Volta aos caminhos do Senhor. Ao que vencer, dar-lhe-eis a sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos? Você tem ouvido, irmão? Faça assim no seu ouvido. Que glória! Às vezes nós temos ouvido e não estamos ouvindo a palavra, estamos ouvindo qualquer coisa, mas não a palavra. Mas se você tem ouvido, toque no seu ouvido e diz: Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Eu não quero estar aqui, mas a minha mente é em outro lugar. Eu quero estar aqui, mas eu quero estar compenetrado na tua palavra, para que tu possa falar comigo, para que realmente eu viva essa estrutura que tu tem preparado para mim. Realmente eu esteja no centro da tua vontade. E se nós voltarmos um pouquinho acima, você vai ver a igreja de Filadélfia. Veja que carta maravilhosa, irmão. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve estas coisas, diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Veja, irmão. Às vezes não é aquele movimento grande que nós esperamos. Ele diz que tens pouca força. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que fareis de alguns que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus, mas não são, mas mentem. Eis que farei vir prostrar-se a teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, se nós estamos em Filadélfia, precisamos conservar aquilo que o Senhor tem nos dado. E hoje, irmãos, é uma luta tão grande nós conseguirmos nos mantermos firmes naquilo que o Senhor tem nos dado. Ao que vencer, far-lhe-ei coluna do meu santuário, do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus,
a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu povo, do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, se nós estamos nos mantendo firme, precisamos guardar aquilo que nós temos. Sabe, guarda como um tesouro, irmão. Quando você vê a vida da igreja, o manifestar do Espírito Santo na vida dos irmãos, quando você escuta um irmão e parece que o Senhor está falando com você, guarde isso, irmão. Isso é um tesouro sobre a terra. Porque nós temos comunicação direta com o próprio Deus através da vida dos irmãos. E muitas vezes nós não temos dado prioridade para isso. O Senhor diz, guarda o que tens, para que ninguém te roube. E nós temos testemunho que o Senhor tem abençoado a sua igreja, que o Senhor tem nos mantido firmes. Mesmo nós infiéis, o Senhor é fiel. Mesmo nós correndo para longe do Senhor, o Senhor continua correndo em nossa direção. Mesmo nós inventando coisas, projetos, coisas que nos apartam do Senhor, do seu povo, o Senhor continua a se manifestar a nós, porque Ele corrige e exorta todos quanto ama. Mas, irmãos, realmente, nós temos que ter um coração arrependido, para que nós verdadeiramente possamos vencer e não sermos derrotados pelo nosso inimigo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Verso 8 do capítulo 3 de Apocalipse diz assim: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que tem poucas forças, entretanto guardaste a palavra e não negastes o meu nome. Pai, nós realmente, Senhor, nós queremos nos arrepender de todo o nosso pecado, porque a nossa vida, Senhor, tem sido um turbilhão de coisas, e muitas vezes, Senhor, nós estamos pobres, cegos, miseráveis e nus, e dizendo que somos ricos, e estamos abastados e não temos necessidade de nada, Senhor. Que o Senhor possa ganhar o nosso coração, que realmente Teu Espírito Santo, Senhor, possa transformar a nossa mente, porque nós sabemos que nós precisamos, Senhor, da transformação da nossa mente, para experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que o Senhor possa ganhar o coração de cada irmão, que realmente, Senhor, nós possamos considerar, Senhor, a Tua palavra, porque nós temos esse ambiente tão rico, Senhor. Nós temos os irmãos que o Senhor tem nos dado, nós vemos o Teu cuidado, como o Senhor tem cuidado de nós, e muitas vezes blasfemamos, reclamamos, somos murmuradores, e temos nos entristecido por causa de coisas desse mundo. Queremos que o Senhor ajude a nossa mente, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, em toda falha, porque nós queremos reconhecer os nossos erros, Senhor. Porque nós entendemos realmente que o Senhor nos ama, e o Senhor disciplina e corrige todos quantos ama. Te pedimos que esse zelo, Senhor, possa vir ao nosso coração, para que possa produzir em nós arrependimento, Senhor, para que realmente nós tenhamos essa comunhão que o Senhor descreve. Eu entrarei e cearei com Ele, e Ele comigo. Que o Senhor possa ter comunhão na minha família, no meu lar, Senhor, através da minha vida. Da vida da minha esposa, da minha filha, assim, na família de todos os irmãos. Que Teu Espírito Santo, Senhor, possa ter livre acesso, Senhor, para que nós não sejamos mais enganados pelas coisas desse mundo, Senhor. O mundo é muito forte, Senhor. Nosso inimigo, Senhor, é muito forte. Que o Senhor possa nos dar auxílio, Senhor. Que o Senhor possa nos dar sustento, Senhor, nesses tempos difíceis. Porque aprendemos que o Senhor tem diante de nós uma porta aberta que o Senhor abriu,
e ninguém pode fechar, Senhor. Que nós possamos correr, Senhor. Correr para o alvo, Senhor, endireitar os nossos caminhos, endireitar a trajetória da nossa vida. Erguer os nossos olhos para o céu e contemplar o Senhor na beleza da sua santidade, Senhor. Para que realmente a tua igreja e o teu testemunho nessa cidade, Senhor, seja edificado. Nós te pedimos que o Senhor ganhe os nossos corações, porque nós sabemos que o teu Espírito Santo é poderoso para transformar um coração de pedra, Senhor, em um coração aquebrantado. E a tua palavra diz que um coração aquebrantado o Senhor não despreza. Que nós possamos aquebrantar o nosso coração nessa noite e nos arrependermos das obras mortas e abrir a porta, Senhor, para que o Senhor entre e tenha comunhão conosco. Que o Senhor nos guarde, Senhor, desse mundo tenebroso, para que possamos nos apresentar a Ti, Senhor, com tesouros nas mãos, vestidos, Senhor, enxergando o Senhor na beleza da santidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Proclamamos, Deus, tua palavra.